Saúde os irmãos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Nós estamos iniciando mais uma escola bíblica dominical, 7 de junho de 2020. O tema da nossa lição de hoje, ou melhor, o título da lição é a intercessão pelos Efésios. O texto áureo diz o seguinte: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Efésios, capítulo 3, versículo 14 e 15. A verdade prática diz o seguinte: devemos interceder pelos eleitos de Cristo, para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. A leitura bíblica em classe está no livro de Efésios, no capítulo 3, do versículo 14 ao 21. E diz-nos o seguinte: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse, glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. O objetivo da lição é aprender a eficácia da oração no fortalecimento, restauração e crescimento espiritual da Igreja de Cristo. Os objetivos específicos são os seguintes: primeiro, refletir acerca dos propósitos da oração do apóstolo Paulo no poder do Espírito. Segundo, destacar a necessidade de a Igreja estar arraigada e fundada no amor de Deus. Terceiro, conscientizar de que Deus é capaz de fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos. Esta é a lição deste domingo. Amém, glória a Deus, a paz do Senhor Jesus aos irmãos. Quero agradecer ao pastor Geraldo Magela pela oportunidade de nós estarmos aqui para juntos aprendermos mais um pouquinho da palavra de Deus. Nós vamos hoje aprender mais do Senhor através da lição bíblica da CPAD nossa. É a lição bíblica do segundo trimestre de 2020. Ela tem por título Igreja Eleita. A nossa igreja é a igreja eleita, meus irmãos, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Aleluia. Glória a Deus. Nós somos redimidos pelo sangue de Cristo e selado com o Espírito da promessa. Amém? A lição é a lição de número 10, onde tem por título a intercessão pelos Efésios. Nós vamos aprender hoje mais um pouco sobre essa oração poderosa de Paulo aos Efésios. Aqueles irmãos que não têm a lição, pode acompanhar aí na sua Bíblia. Texto áureo se encontra lá em Efésios, capítulo 3, verso 14 e 15. E ele diz assim a nós: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família, nos céus e na terra, toma o nome. Aleluia. Verdade prática nos diz: devemos interceder pelos eleitos de Cristo, para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. Aleluia. Nós devemos mesmo interceder pela igreja, para que ela seja fortalecida em poder e que nós vivemos em comunhão
e debaixo do amor de Deus, de Cristo Jesus. Amém? Leitura bíblica nossa em classe encontra-se lá em Efésios, carta aos Efésios, capítulo 3, nós vamos ler do verso 14 ao verso 21, que diz assim, verso 14: Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os tantos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse, glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, nós vamos aprender, através dessa lição, a eficácia da oração, no fortalecimento, na restauração e o crescimento espiritual da Igreja de Cristo. Às vezes, quando eu estava estudando a respeito da lição, eu estava pensando como que num momento igual o qual nós estamos passando, um momento de pandemia, como que uma lição vem tão bem aplicada para esse momento em qual nós estamos vivendo. Um momento que eu acho que na Terra, no tempo meu de vida, eu nunca tinha visto algo que paralisasse tanto o mundo dessa forma, que atingisse tantas pessoas, tanto econômica, quanto mental, quanto física, como essa pandemia. Eu não sei, eu creio que eles devem se preparar para o ano seguinte, né? Mas é uma cristocidência, vamos dizer assim, de Deus para trazer uma lição tão maravilhosa, que vai falar tanto aos nossos corações nesse momento tão difícil que nós temos passado. A lição está dividida em 3 tópicos, né? O primeiro tópico fala corroborados com o poder do Espírito. Esse primeiro tópico nós vamos aprender a refletir acerca dos propósitos da oração do apóstolo Paulo no poder do Espírito Santo. O segundo tópico diz arraigados e fundados em amor. Nós vamos aprender a destacar a necessidade de a igreja estar arraigada. Nós vamos aprender mais sobre o que quer dizer isso, arraigada e fundada no amor de Deus. E o terceiro tópico nós vamos aprender aqui, deixa eu só pegar aqui, que saiu aqui um pouquinho. Ao vivo é assim mesmo, irmãos. A coisa às vezes que diz: a bênção de Deus excede o pensamento humano. É um comentário riquíssimo também, é um tópico riquíssimo que vai falar, que a gente vai aprender a conscientizar de que Deus é capaz de fazer muito além do que nós pedimos. Amém, irmãos? Antes de nós começarmos, eu queria fazer uma oração com os irmãos, para que Deus venha realmente falar ao nosso coração, preparar a nossa mente, para nós aprendermos mais da palavra do Senhor. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Senhor Jesus, o Senhor é onipotente, o Senhor é onisciente, onipresente. O mesmo Deus que está aqui está na casa de cada irmão, de cada pessoa que está assistindo esse vídeo, cada amigo que assiste esse vídeo. Deus, no nome de Jesus, eu peço ao Senhor que abra nossa mente, o nosso coração, para receber a Tua palavra. Faça do nosso coração terra fértil, Senhor Jesus, para que nós venhamos receber a Tua palavra e colocá-la em prática,
Em o nome de Jesus, abençoa cada lar, cada vida, cada família, Senhor Jesus, neste momento. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Nós vamos ver aqui o quanto o apóstolo Paulo apresentava a Deus a igreja que ele amava. Não diferente tem que ser isso nas nossas vidas. Nós amamos a nossa igreja, temos que apresentar os nossos irmãos, a nossa igreja, todos os dias. Ele mostra que a oração intercessória está baseada no amor que temos uns pelos outros. Quando isso é uma realidade, a tristeza do irmão nos toca, as dificuldades dele tomam o nosso coração e assim nos colocamos diante de Deus para apresentar as suas causas àquele que tudo pode, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, na confiança de que Ele pode fazer tudo, além do que pedimos, pensamos e esperamos, Ele é a resposta de todas as nossas demandas. Amém, meus irmãos? Quando a gente estudava aqui, se preparava, veio na minha mente uma palavra que é muito dita hoje, né? Que nós temos que ter empatia. O que seria essa empatia? Eu peguei no dicionário, para mim não fugir da raiz da palavra, ele diz assim, significa a capacidade psicológica para sentir o que sentiria uma outra pessoa caso estivesse na mesma situação vivenciada por ela. Consiste em tentar compreender sentimentos, emoções, procurando experimentar de forma objetiva e racional o que sente o outro indivíduo. E eu vou mais além. Eu quero falar hoje, além dessa empatia, que é o me colocar no lugar do outro, que hoje é tão importante pelo momento difícil que nós estamos passando. Por isso que eu disse ali no início, como que Deus é maravilhoso, coloca uma lição tão abençoada para nós vivermos a atualidade que nós estamos vivendo, a dificuldade que nós estamos vivendo. Deus traz essa palavra maravilhosa para nos confortar. Além dessa empatia natural, eu quero falar da empatia cristã, que ela vai além. Além de eu me colocar no lugar do outro, eu me colocar e me sentir debaixo da graça de Deus para viver a situação do outro. É nisso que nós vamos aprender. E nós só vivemos isso através do amor de Cristo Jesus na nossa vida. E nós vamos aprender mais desse amor nessa lição. É muito importante, irmãos, essa palavra empatia. Empatia cristã, empatia gerada direto do coração de Deus, para que nós nos coloquemos na posição do próximo. Amém? A introdução, nosso comentário diz assim: após revelar o mistério oculto e todas suas dádivas, o apóstolo Paulo passa a orar em favor da igreja. Na intercessão paulina, aprendemos que Deus pode fazer tudo além do que pedimos ou pensamos, sendo Ele o único que é digno em ser glorificado. Refletir sobre a oração intercessória do apóstolo Paulo é o tema da nossa lição. E nós vamos refletir sobre isso e aprender através da unção do Espírito Santo na nossa vida. Temos o dever, meus irmãos, isso é um dever nosso, de interceder uns pelos outros em amor. O título 1 da nossa lição, o tópico 1 da nossa lição, diz assim: corroborados com o poder do Espírito. E nós lemos, pode ser que algum dos irmãos não tenha o significado dessa palavra, que é uma palavra não muito usada, né, no nosso dialeto diário. Corroborados, o que é isso, irmão Samuel? Eu fui buscar ali também no dicionário. Corroborados é aquilo que se confirmou, cuja verdade foi atestada, foi comprovado aquilo ali. Então, quando o apóstolo Paulo inicia sua oração ao Senhor com um pedido duplo, o poder do Espírito no homem interior e a presença de Cristo nos corações dos crentes, é isso que ele quer dizer. Nós temos que corroborar, nós temos que atestar o poder do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. As pessoas que estão ao nosso redor, elas têm que ver esse poder do Espírito Santo se manifesta na nossa vida.
E isso o Senhor Jesus nos atestou. Ele nos conferiu, nos outorgou isso. Amém? O item 1 diz assim: as riquezas da sua glória. Irmãos, eu queria que esse comentário tivesse pelo menos 3 horas, de tão rico. 3 horas a gente não ia conseguir falar. De tão maravilhoso que é essa palavra, que o Senhor traz para nós, esse comentário. O tópico 1 diz assim, por isso eu vou um pouco rápido. O item 1, tópico 1, item 1, que tem o seu título, as riquezas da sua glória. As riquezas do nosso Deus, do nosso Jesus. Diz assim, Paulo apresenta sua oração confiando nas riquezas de sua glória, de Deus. Efésios 3,16, como nós lemos. Ele é possuidor, Senhor Jesus, ele é possuidor de todas as glórias e dispenseiro de ricas e ilimitadas bênçãos para mim e para você. Em razão disso, Paulo pede que a igreja seja fortalecida com poder, que seja habitada por Cristo, que compreenda o amor divino e tenha pleno desenvolvimento espiritual. Aleluia. O profeta Isaías diz lá no capítulo 43, eu vou ler com os irmãos rápido, só para contextualizar isso. 1,7 ele diz, mas agora sim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passarem pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. Visto que foste preciosa aos meus olhos, eu e você somos preciosos aos olhos de Deus. Digno de honra, e eu te amei, o Senhor amou a mim e a você. Darei homens por ti e povos pela tua vida, não temas, pois, porque sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, entregue, ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe, minhas filhas da extremidade da terra, a todos os que são chamados pelo meu nome, e eu os criei para minha glória, e que formei e fiz. Aleluia! As riquezas da glória do Senhor estão em mim e você. Amém? O Espírito Santo de Deus habita em mim e você. O apóstolo Paulo já havia declarado que Deus é o Pai da glória, cheio de abundante riquezas de sua graça. Nós lemos. Amém, irmãos? Item 2. Fortalecidos com poder. Além de Deus te encher das riquezas da sua glória, Ele te fortalece em poder. Diz assim, ó, o primeiro pedido do apóstolo Paulo é para que a igreja seja corroborada, atestada, né? Outorgada com poder pelo Espírito do homem interior. Essa petição não quer dizer que a igreja em Éfeso, irmãos, não tinha esse poder, mas que ela tinha que ser continuamente revigorada, e assim é na igreja atual. Nós temos que clamar e orarmos pelos outros, para que Deus nos revista, o Espírito Santo, ainda mais de poder na graça do Senhor. Consequentemente, em seu fortalecimento diário, ainda enfatiza que a única força que habilita o crente a se manter firme advém do Espírito Santo. João 14, 16, 17 diz assim, eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. Não é por um momento, é para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pôde recebê-lo, porque não vê e nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês
e estará com vocês. Isso é uma promessa na sua vida, na minha vida, que atua no homem interior e capacita o crente. Além desse poder atuar no nosso interior, ele capacita eu e você a perseverar, a manter-nos afastados do pecado e a compreender as coisas espirituais. 1 Coríntios 2, 12 e 16 diz assim: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo, eu e você, e nós só podemos entender as coisas espirituais através do Espírito Santo do Senhor, testificando o nosso espírito. Amém, irmãos? É através do Espírito de Deus que nós entendemos as coisas espirituais. O item 3 diz: habitados por Cristo. O apóstolo também orou para que Cristo habitasse pela fé nos corações dos santos. Ele orou para que Cristo habitasse na igreja de Éfeso. Não que eles não tivessem essa habitação, mas o que ele pede aqui, como ele pediu para que o poder de Deus seja manifesto através das nossas vidas, ele pede que a habitação de Deus seja permanente. A Bíblia fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo do Senhor. Você é templo do Senhor. E essa habitação tem que ser permanente. Amém? Diz assim, isso indica no comentário que a oração apostólica era para que Cristo habitasse continuamente na vida da igreja. Assim, o ensino apostólico ratifica que sem Cristo a igreja não pode subsistir às forças do mal. Amém, irmãos? Não é pela nossa força, é pela força de Cristo. Ele habitando em nós e pela sua graça na nossa vida é que nós vencemos tudo em nome dele. A síntese do tópico diz assim: o poder e a presença de Cristo capacitam os salvos a prosseguirem vitoriosos na gloriosa jornada cristã. Eu e você somos vitoriosos nessa jornada cristã quando nós colocamos o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas. Que através da sua graça, como nós acabamos de aprender, do poder do Senhor Jesus Cristo na nossa vida e a habitação permanente dele, nós vencemos em nome de Jesus. Amém? Item 2, tópico 2, arraigados e fundados em amor. Aleluia! É precioso o momento em qual nós estamos vivendo agora. Nós temos que ser alicerçados nesse amor de Cristo Jesus. Esse amor tem que estar em nosso coração e na nossa vida, e ele tem que ser manifesto através de nós. Amém? O amor é a mensagem central do Evangelho de Cristo. Só pelo amor de Cristo Jesus, eu e você podemos estar aqui, porque ele nos amou primeiro. Ele pagou um preço de sangue na cruz. Ele se colocou por nós, para que nós tivéssemos vida e vida com abundância, a vida eterna com Cristo Jesus. Um dos propósitos da oração de Paulo foi para que a igreja entendesse e exercitasse esse amor de Deus. Eu queria rapidamente falar aqui a respeito, tem várias, na internet buscando ali alguma coisa, tem várias, tem gente que fala em 7 tipos de amor, outros falam em 4, outros falam em 3, enfim, eu não estou aqui para falar, mas eu queria citar. C.S. Lewis, ele fala de 4, esse autor fala de 4 amores, e eu queria citá-los aqui, mas nós vamos trabalhar um em especial. Primeiro, Storge, o amor fraternal.
Antigamente, estorge e filia eram o mesmo, mas eles separaram aqui, pelo menos Lewis separa isso. O estorge é aquele amor que nós temos para com a nossa família. Ele diz assim, ó, é o afeto com a família, especialmente entre os membros da família ou pessoas que se encontram nesse círculo social. O segundo é o philos, filia, é a amizade, é uma forte ligação entre pessoas que compartilham um interesse ou uma vida comum. É a amizade entre amigos, é o companheirismo. Esse é o amor filia, filhos da amizade. Tem o eros, que é o amor romântico, que é o amor no sentido de amor romântico, muitas vezes associado à sexualidade. E, por fim, o mais importante, que é o amor incondicional, que é o amor ágape, que é o amor de Cristo por nós, que é um amor sem troca, que é um amor incondicional, que é esse amor que tem que ser manifesto na minha e na sua vida. É esse amor que Cristo Jesus quer que nós tenhamos. Ele diz assim, C.S. Lewis, é um amor considerado divino, incondicional. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 13, que fala a respeito do amor, com tanta propriedade o apóstolo fala, né, para nós. Eu queria ler só o verso 1 agora, depois mais à frente a gente vai ler alguns versos durante esse comentário, que diz assim, 1 Coríntios 13:1, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Nesse contexto, Paulo proclama a superioridade do amor ágape sobre os demais dons, carismas e virtudes humanas. Se você ler até o verso 3, você vai entender isso melhor. Eu não vou ler por causa do nosso tempo. A comunidade cristã de Corinto, eles viviam naquela época uma divisão, retornando a costumes dos pagãos, encaminhando-se para a licenciosidade próprias das cidades. Eles viviam na cidade portuária, helenística. Os cristãos estavam fugindo do espírito de amor, de paz, de solidariedade, de pureza, que devia norteá-los. Mas o apóstolo Paulo, percebendo através do Espírito de Deus, ele começa a clamar, ele faz essa oração, esse clamor, para que o amor de Deus, o amor ágape, o amor incondicional, fosse reavivado no povo de Éfeso. E hoje esse amor que precisa ser constantemente reavivado em nossos corações. O objetivo de Paulo nessa carta aos Coríntios é restabelecer a unidade entre os cristãos, uma vez que a divisão não é obra do Espírito. No encerramento da carta, o apóstolo Paulo apresenta os dons de Deus como preparação do dom maior, que é o amor, no capítulo 13. No capítulo 12 ele encerra isso, apresentando os dons de Deus. E no 13 ele já vem dizendo do amor. E aí nós vamos aprender um pouquinho e falar do amor de uma forma bem rápida, mas para os irmãos entenderem. O item 1 do tópico 2 diz assim, amor, a virtude cristã. Nas escrituras, o amor é atribuído, é atributo divino. Diz assim, 1 João 4,8, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Olha como é importante, irmãos. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi por amor que Cristo se entregou para o resgate da humanidade. Lá em 1 João também, no capítulo 5, verso 2, diz assim, nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Irmãos, o amor demonstrado do Senhor Jesus por nós, de Deus por nós, ele tem que ser o mesmo amor nosso demonstrado pelas vidas que estão no mundo, pelos irmãos que estão na igreja. Nós temos que ter esse amor ágape, esse amor incondicional, que não exige troca. Ele diz assim, um comentador, o amor é o resumo da lei dos profetas. Mateus 22:40, que diz lá, destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. O amor.
o sinal dos discípulos de Cristo. João 13:35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. A gente fala tanto de servo, de discipulado, e às vezes nos falta esse amor. Nós temos que fazer uma autorreflexão para que esse amor genuíno seja constante nas nossas vidas e que ele exale o amor de Deus. A prova de filiação com Deus, ele é uma prova nossa de filiação com Deus. 1 João 4,7: Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aleluia. E deve ser expresso por meio de atitudes concretas, reais. 1 João 3,17: Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Irmãos, eu estou lendo de uma forma rápida aqui para os irmãos, porque o tempo é curto. Os versículos que eu estou passando para os irmãos aqui através da lição. O amor é a maior de todas as virtudes e o princípio que norteia o fruto do Espírito. 1 Coríntios 13:13 diz assim: Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. E estes três, mas o maior destes é o amor. Amém? Ciente dessa relevância, nós devemos, irmãos, implorar a Deus que o viver da igreja seja arraigado e alicerçado no amor. Amém? Que eu e você tenham esse amor ágape do Senhor, alicerçado, arraigado em nós. O item 2, ele fala assim, do tópico 2: arraigados e fundados em amor. O apóstolo Paulo, após ele rogar ao Pai pelo poder do Espírito e a habitação de Cristo, o apóstolo clama para que a igreja possa também compreender e praticar esse amor. Além de compreender, nós precisamos praticar. É isso que o apóstolo Paulo clama na sua oração, no verso 16 e 17. A expressão, quando ele fala assim, arraigados e fundados em amor, compara a mim e a você como uma planta bem enraizada, uma planta bem fixa, que não é qualquer coisa que move, que tira. Amém? E quando ele fala em alicerçada, ele está se referindo a um prédio bem alicerçado, que tem alicerce. O nosso alicerce é em Cristo Jesus, ele é forte. Não que nós sejamos fortes nós mesmos, mas quando nós estamos na graça, na busca da presença do Espírito Santo, nós temos alicerce que é o próprio Deus. E esse alicerce é firme, é como a rocha. Amém, irmãos? Não é qualquer vento que vai abalar. Indica que sem o amor, a vida cristã não tem nenhuma sustentação. Ela não tem sustentação alguma. Lá em 1 Coríntios 13, como nós lemos, vou repetir o verso 1 e vou ler até o 3, que diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa, como o sino que tine, e ainda que tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Oh, irmãos, que amor glorioso! Quando eu lia isso ontem, apesar de a gente já ter lido muitas vezes, mas quando eu buscava de Deus, Senhor, fala comigo através da lição. Senhor, eu preciso desse amor. Irmãos, nós precisamos clamar por esse amor diariamente nas nossas vidas.
E esse amor de Deus gerado em nós, é Ele quem vai nos alimentar, é Ele quem vai nos moldar, é Ele quem vai nos transformar. É a partir daí que nós vamos ter essa empatia cristã, de colocarmos no lugar do outro e sentirmos as dores dos nossos irmãos em todas as áreas da sua vida e termos compaixão. Por causa disso, o comentador diz, o apóstolo insiste pela total compreensão de qual seja a largura e o comprimento, a altura e a profundidade do amor divino. O uso dessas expressões apontam para a vastidão do amor de Cristo, é imensurável, irmãos, que excede todo o entendimento e indica que a lógica humana não pode mensurar o amor de Deus. Nós não podemos mensurar, como nós lemos há pouco atrás ali, coisas espirituais, o amor de Deus através da nossa mente, através do nosso intelecto. Se nós não colocarmos numa posição de graça, numa posição de espiritual, de colocarmos nessa empatia cristã, de colocarmos, de querermos gerar todo o tempo esse amor de Deus, nós não vamos compreender. Nós só vamos compreender a partir do momento que nós nos colocamos na brecha do Senhor para entender esse amor nas nossas vidas. É muito importante isso, irmãos. Às vezes falamos tanto de amor, quantas vezes falamos de amor, de todos esses amor que falamos, mas viver esse amor, nós só podemos viver através do Espírito Santo do Senhor, ministrando na nossa vida, nós exalando esse amor. Amém, irmãos? E o comentador ainda fala aqui, no tópico 2, no item 3, a intensidade do amor de Cristo. Ele fala assim, consciente de que somente o Espírito pode fazer, entender e experimentar a grandeza do amor de Deus, Paulo pede para que os crentes conheçam a intensidade do amor de Cristo, como nós lemos lá no verso 18 e 19. Nós precisamos compreender essa intensidade do amor de Cristo, não só para nós, mas clamarmos para que Deus ministre também na vida dos nossos irmãos essa intensidade. A ênfase, ele diz aqui, recai em Cristo, que nos amou e ainda nos ama, e que por isso devemos amar uns aos outros. E para contextualizar isso, ele diz lá, para nós lermos lá em 1 João 4, capítulo 4, 10 e 11, eu vou ler rapidinho aqui com os irmãos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Que coisa maravilhosa esse versículo. Se nós não manifestarmos o amor de Deus por nós, como que nós podemos dizer que vivemos em plenitude esse amor de Deus para conosco? O apóstolo Paulo, ele sabe que o esforço humano não pode atingir essa meta. Nós de nós mesmos não vamos conseguir. Assim ele acrescenta esse pedido lá no verso 19, a oração para que os crentes sejam cheios de toda plenitude de Deus. Eu e você temos que clamar por essa plenitude de Deus nas nossas vidas. Nós devemos buscar a plenitude desse amor nas nossas vidas. Porque sem esse amor, irmãos, de que adianta? É como ele diz, nada. Amém? Adianta nós termos todo o poder, todos os dons, profetizarmos, sermos obreiro de valor na casa do Senhor, mas se nós não tivermos esse amor de Cristo Jesus manifestado através do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, nós manifestarmos para com o próximo, de nada adianta. Nós temos que ter esse amor, nós temos que exalar esse amor, e nunca foi tão necessário quanto nesse momento, nós exalarmos esse amor de Cristo, nós temos essa empatia de colocarmos na posição do outro. Quantas famílias hoje estão desesperadas, quantas famílias não estão tendo alimento, quantas famílias estão em processo de desespero, pedindo
clamando pela misericórdia de Deus. Eu e você somos canais de bênção para levar essa palavra gloriosa e ministrar sobre a vida dessas pessoas o amor de Deus. Eu e você somos instrumentos de Deus nesse momento, para exalar esse amor de Deus, irmãos. Que isso seja constante nas nossas vidas. Amém? Que esse amor seja sempre ponto referencial das nossas vidas. Que eu e você tenha isso no nosso coração. Lá na síntese do tópico ele diz assim, nesse ponto, Paulo enfatiza a necessidade da total compreensão do amor de Deus e o crescimento espiritual dos crentes até alcançarmos a perfeição. Irmãos, quando eu clamava ali e orava e pedia a Deus, falava, Deus, eu preciso alcançar. Isso não é impossível, porque senão Paulo não estava dizendo aqui, eu e você pode ministrar esse amor do dom de Deus. O que nós precisamos é buscar de Deus, a graça de Deus, para nós manifestarmos esse amor. Amém, irmãos? Se coloque no lugar dos irmãos, seja um canal de bênção na vida dos irmãos. Amém, irmão? Faça isso. E você vai ver manifesto na sua vida e na vida de quem está ao seu redor a graça de Deus. O tópico 3 diz assim, a bênção de Deus excede o pensamento humano. Em sua audaciosa intercessão, o comentador diz, em favor da igreja, o apóstolo ensina que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos e que o Eterno deve ser glorificado para sempre. Aleluia! Deus é infinitamente poderoso para fazer além do que pensamos. E quando eu refletia nisso, eu lembrava e pensava, assim como os irmãos, também a gente tem dificuldades diárias, dificuldades no nosso dia a dia, momentos de aflição, momentos de dificuldade, que a gente olha para a nossa situação e fala, Deus, eu preciso do Senhor. E me veio isso, que às vezes nós queremos um tempo, mas o tempo de Deus é outro. Mas eu quero te dizer que Deus, Ele é poderoso para fazer além do que eu penso. Ele vai além. Às vezes pode ser que hoje você está num desespero, numa dificuldade muito grande, e olha para um lado e olha para o outro, não vê saída, não vê uma luz. Mas eu quero te dizer que Deus, se você colocar o Senhor na sua vida em primeiro lugar, buscar a graça dEle, ser fortalecido no amor dEle, Deus vai concretizar na sua vida aquilo que é o propósito dele, e esse amor manifesto e as graças de Deus recebidas você vai manifestar e exalar às outras pessoas. Você vai gerar fé nas outras pessoas através do amor de Deus na sua vida. Ele diz ali no item 1 do tópico 3, a dimensão das bênçãos divinas. Ao concluir a ousada oração, Paulo lembra de que a magnitude do poder de Deus é capaz de fazer muito mais abundantemente além do que pedimos ou pensamos, verso que nós lemos agora, verso 20. Irmãos, tenha fé em Cristo Jesus, exale o amor de Deus, e você vai ver concreto na sua vida, manifesto esse poder de Deus através da sua vida. A mente humana, através da nossa mente humana, nós somos incapazes de alcançar essa dimensão das bênçãos divinas. Eu quero te dizer que Deus tem muito mais para mim e para você do que às vezes nós almejamos ou pensamos. Nossa visão, nosso intelecto ele é limitado. Mas quando nós colocamos o Espírito de Deus manifesto na nossa vida, que nós começamos a enxergar com os olhos espirituais, nós começamos a ver o sobrenatural de Deus. A fé lá em Hebreus diz assim, a fé é a certeza das coisas que eu não vejo, mas eu tenho a certeza que vai concretizar na minha e na sua vida. Amém? Ele diz assim, Paulo declara que as coisas que se requer subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Se eu amo a Deus,
Se eu amo a Deus, eu amo o meu próximo. E Paulo diz que se eu amo a Deus como eu amo ao meu próximo, as graças, as bênçãos, o poder, as virtudes de Deus estão em mim, elas vão ser manifestas através da minha vida. Essa instrução mostra que os pensamentos do Senhor são muito mais altos do que os nossos. Isaías 55:9, eu não vou ler por causa do tempo mais, nosso tempo já está acabando. Mas pegue e leia Isaías 55:9, que você vai ver isso que eu estou dizendo para você. Desse modo, o poder divino, o comentador diz aqui, que age na vida do crente, as suas bênçãos disponíveis são impossíveis de dimensionar. A grandeza do poder de nosso Deus é capaz de responder para além das mais corajosas orações. 1 Reis 3, 5, 14. Lê também, irmãos. O item 2, ele faz um convite para a adoração, o apóstolo Paulo. Ele encerra o capítulo fazendo um convite para mim e para você, de adoração a Deus, cuja glória é devida na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações. 3:21. A esse glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Verso 21. A conclusão de Paulo aqui não podia ser diferente. Nos versículos anteriores, ele discorreu acerca da boa nova, do ministério revelado. Lá em Efésios 3, do verso 3 ao 5, ele discorreu das muitíssimas riquezas de Cristo conferidas à igreja, no mesmo capítulo 3, do verso 8 ao 9. Ele discorreu da grandeza do poder de Deus, no verso 16, o qual lemos, e da infinitude do amor e de todas as bênçãos divinas que excedem a compreensão humana, verso 19 e 20. Além dessas e das demais bênçãos, a única coisa a ser acrescentada era o louvor, a graça do Senhor, detentor de tamanhas dádivas à nossa vida. Leia lá em Efésios, releia, leia do início ao fim, para que nós venhamos aprender dessa graça, do amor de Deus, para que ela seja manifesta na nossa vida. E no tópico 3, no item 3, já estou terminando, irmãos, diz assim: a glória devida de Deus. Finalmente, Paulo prossegue a ensinar que Deus deve ser glorificado na igreja e em Cristo. Quer dizer que os atos de louvar e glorificar a Deus fazem parte do propósito da instituição da igreja. Quando manifesta o amor de Deus, e através do seu poder, da sua riqueza de glória, manifesta através das nossas vidas, que nós alcancemos as graças de Deus recebidas, nós devemos glorificar a Ele, exaltar o nome dEle, que seja manifesto a graça e a plenitude do amor dEle nas nossas vidas. Lá em Salmos 115:1 diz assim: não a nós, Senhor, o salmista diz, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. A Ele seja a honra, a glória e o poder. Amém, irmãos? Ele diz assim, em sua oração, o apóstolo Paulo anela que a sua postura de adoração e exaltação a Cristo perdure por todas as gerações. E enfatiza o seu pedido com a frase para todo sempre. 3:21. O que significa que deve ser praticada por todos os crentes, por mim e por você. E na síntese do tópico ele diz assim: as bênçãos espirituais são ilimitadas, estão disponíveis a mim e a você. Basta eu crer e buscar. E somente o nome de Deus deve ser eternamente glorificado. Amém, irmãos? Eu louvo a Deus por essa oportunidade que Deus me deu de estar aqui com os irmãos.
Quero só encerrar lendo a conclusão para os irmãos, que diz assim: a ousada intercessão de Paulo anelava o fortalecimento da igreja. O apóstolo tinha ciência de que o perseverado cristão dependia de 4 princípios basilares, os quais ele pediu a Deus em oração. E quais são eles? Primeiro, o fortalecimento de poder, a presença plena de Cristo, o intenso exercício de amor de Deus e o contínuo crescimento espiritual até encontrar a perfeição. Durante esse processo, o povo de Deus deve glorificá-lo em todo tempo. Que eu e você sejamos fortalecidos pelo poder de Deus, pela sua presença, no intenso exercício do amor de Deus e no contínuo crescimento espiritual, até nós encontrarmos a perfeição de Deus, declarando todo o tempo a glória a Ele, o poder a Ele, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus manifeste a sua graça e a sua glória sobre a minha e a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos aprendido grandemente com as lições do livro de Efésios. E nesta manhã nós aprendemos que nós temos um dever para com os nossos irmãos, que é de interceder por eles. E isso demonstra o amor de Deus que está em nossos corações. Interessante que nós aprendemos nessa lição que Deus não contém apenas o amor, mas que Deus é amor. E Ele nos amou ao ponto de entregar o seu Filho Jesus por nós. Não existe maior prova de amor do que esta. E nós devemos, então, orar pelos nossos irmãos, assim também como fez o apóstolo São Paulo. Nós aprendemos que o poder e a presença de Cristo capacitam os salvos a prosseguirem vitoriosos na gloriosa jornada cristã. Aprendemos também que Paulo enfatiza a necessidade da total compreensão do amor de Deus e o crescimento espiritual dos crentes até alcançar a perfeição. Ainda, nesta lição, aprendemos que as bênçãos espirituais são ilimitadas e estão disponíveis ao cristão. E somente o nome de Deus deve ser eternamente glorificado. A sua glória Ele não dá a outrem. Que Deus abençoe o irmão Samuel, que nos trouxe essa palavra gloriosa. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. E em breve nós estaremos congregando juntos no nosso templo. Um abraço a todos. Que Deus nos abençoe em o nome do Senhor Jesus. Amém.